Meus irmãos, 1 João, por favor, capítulo de número 3, mais uma vez. E vamos ler este último parágrafo do capítulo 3, verso 19. Se você puder manter a sua Bíblia aberta e acompanhar à medida que estivermos lendo, por favor. Vamos ler. Diz assim, 1 João 3,19: Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, diz João em sua carta. No ano de 1957, ou seja, quase 50 anos atrás, pouco mais do que isso, houve em Bossey, na Suíça, um encontro que tratou, era um segundo evento. O primeiro deles, em 51, tratou da temática da medicina e a Bíblia. Vários médicos, de fato, faziam parte desse encontro. E o segundo deles tratou de um outro assunto. Tratou da culpa humana. E o que eles estavam interessados em saber é qual o papel da culpa nas nossas enfermidades e na recuperação delas. Diante daquilo que era chamado na época de medicina integral, e muito no desenvolvimento do que depois ficou conhecido como a medicina psicossomática, ou seja, os estudos de como, na verdade, esse aspecto psicológico atinge o nosso corpo, a palavra soma, e portanto atinge a nossa saúde, foi desenvolvido naquela discussão. Vários médicos de várias modalidades, de várias especialidades diferentes reunidos, discutindo sobre perspectivas diferentes. Como, na realidade, a culpa afeta a nossa vida, particularmente a nossa saúde e a nossa recuperação. Oriundo dessa, digamos, palestra, um dos médicos publicou um livro para que as outras pessoas tivessem acesso às informações, sem os dados clínicos que ele considerou serem de fato de interesse médico e clínico, mas com o argumento e o pensamento resultante, principalmente da sua palestra. Esse médico é conhecido como Paul Tournier, e o livro que ele escreveu se chama Culpa e Graça, que eu recomendo que você leia. Culpa e Graça, de Paul Tournier. Você vai encontrar o livro aí por um preço muito alto, cerca de R$20. E você vai lê-lo no prazo de uma semana aproximadamente, se você for um leitor assíduo. Mas muito importante exatamente porque ele relaciona um conjunto de sentimentos ou de situações ou, digamos assim, de condições humanas que estão relacionadas com a culpa. Ele diz que remorso, consciência pesada, vergonha, constrangimento, inquietação, insegurança, inclusive a insônia, modéstias, e assim ele vai dizendo um conjunto de comportamentos e sentimentos humanos que estão ligados à culpa, chegando à conclusão que a culpa é um sentimento constante em nossa vida.
Não diferente dele, talvez você poderia citar aqui alguns outros exemplos que eu vou me abster de citar, apenas mencionar, porque se eu falar, por exemplo, da personagem de Shakespeare chamada Lady Macbeth, que na realidade, na peça, instiga o seu marido a matar o rei e depois passa o restante da obra de Shakespeare, dessa obra dele, lavando as mãos sem nunca conseguir sentir alívio de sua culpa, ou seja, sem nunca se sentir limpa o suficiente, o que está por trás exatamente dessa personagem é o que nós chamamos de sentimento de culpa. Ou poderia mencionar um outro livro conhecido, aí eu sei que vários dos irmãos já leram, de Fyodor Dostoiévski, chamado Crime e Castigo, em que na verdade o personagem principal assassina uma mulher inocente e aquilo consome e o corrói de culpa continuamente, que ele na verdade só encontra alívio, e se você prestar atenção no livro você vai perceber isso no Evangelho. Crime e Castigo de Dostoiévski trata sobre culpa. Poderia citar todos eles, mas para não ficar aqui parecendo muita erudição, vou citar outra obra, que aí eu sei muitos aqui já assistiram. Se não assistiram, por favor, comprem seu ingresso e vá lá ver. Mas se você assistiu O Rei Leão, primeiro, desenho, ou agora o filme, não importa qual versão você assistiu, tá certo? E se não assistiu, vá assistir, você vai chegar a alguma conclusão. Que Simba, o ator principal do filme, ou seja, o leão principal do filme, é consumido por uma culpa. Porque ele traz na sua mente ou na sua consciência a culpa de ter sido o instrumento da morte do seu pai Mufasa. Embora na verdade o responsável fosse Scar, seu tio, mas na verdade ele se sente culpado. E a culpa é tão grande que ele abandona e não retorna. E que ele, inclusive, no momento mais necessário de enfrentar o seu tio e libertar a sua mãe, ainda se sente atemorizado por conta da culpa que o consome. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que culpa é um sentimento constante em nós. Dificilmente alguém aqui poderia se levantar para dizer que não sente culpa. Nós sentimos culpas reais e verdadeiras, justas inclusive, porque erramos, porque pecamos, e aí a culpa nos incomoda, nos aflige constantemente. Porque ofendemos pessoas, porque magoamos, deixamos de fazer o que deveríamos fazer pelas pessoas que amamos, seja como for, nosso cotidiano é de culpa, porque não cumprimos as nossas tarefas em nosso trabalho, ou porque não fomos cuidadosos o suficiente, não importa, a culpa nos toma. Inclusive culpa às vezes por aquilo que nem deveria ser culpa, mas que de alguma maneira a sociedade, ou a cultura, ou a nossa criação, ou o nosso desenvolvimento histórico, a nossa experiência vai desenvolvendo em nós uma espécie de sensibilidade para a culpa. Querem ver? Se fosse, com certeza, minha esposa, seria uma loja de sapatos. No meu caso, no caso dela também, entramos numa livraria. Eu olho e vejo um livro. Nós fizemos isso em Curitiba, quando viajamos. E então eu vi um livro que eu gostaria muito de comprar. Mas eu pensei no meu orçamento. Disse, não é a hora de comprar. Na certeza de que não vou encontrar esse livro novamente. Então, eu deixei de comprar. Não senti a culpa de ter gasto além do que deveria. Mas até hoje me sinto culpado de não ter comprado o livro que eu gostaria. Não importa o que eu faça, você compra o calçado, você volta para casa com a sacola, feliz, e por outro lado, culpado, porque na verdade excedeu o seu orçamento. Ou você volta para casa sabendo que deixou para trás os produtos que gostaria de trazer, e aí se sentindo culpado porque não comprou o que gostaria de comprar. Percebam, não há erro, não há pecado em um ato e em outro. Mas existe um sentimento de culpa que nos acompanha nos detalhes de nossa vida e que afeta tudo. A culpa ela é capaz de corroer os nossos relacionamentos, de contaminar os nossos diálogos. A culpa é capaz de gerar em nós uma irritabilidade inexplicável. Porque eu me sinto culpado, eu trato às vezes as outras pessoas com irritação. A culpa, na verdade, alimenta mágoas.
problema não é a outra pessoa, o problema é a culpa que eu trago no meu coração e eu vou alimentando um sentimento que gradativamente destrói relacionamentos. Sabemos disso. A culpa é um problema real em nossa vida e indiscutível. A culpa interfere na nossa relação com Deus. Estamos nós reunidos aqui. Dificilmente não temos na nossa memória o pecado cometido, na verdade os pecados cometidos, aquilo que nós agimos e ofendemos ao nosso Deus, e estamos na presença dele, e aí nos sentimos culpados. Como não se sentir culpado diante de Deus? É por isso que algumas pessoas inclusive evitam estar com tanta frequência na igreja, ou quem sabe muito próximo de Deus, porque a presença de Deus suscita em nós o sentimento de culpa. Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é gracioso, nada faz para de alguma forma nos ofender, nada faz para de alguma forma nos fazer de fato, infringir em nós algum tipo de dor inútil. Deus na verdade nos trata com tanta graça e nós respondemos a Deus com os nossos erros, pecados, falhas, negligências, entre outras coisas. E aí a culpa nos acompanha, e por isso evitamos. É como um conhecido meu que disse para mim que não ia na igreja. Eu disse, por quê? Aí eu vou lá e eu lembro do que eu fiz. Falei, bom, isso. Você deve ser igual aquela pessoa que na verdade fica doente, mas não vai no médico, porque você não quer saber o diagnóstico. Deve ser como aquela pessoa que na verdade vai ao banco, mas não tira seu extrato, porque você não quer saber a cor vermelha que ele já sai no próprio extrato de tanta dívida que você tem lá. Como se isso mudasse a realidade. Só tem um jeito de eu lidar com o meu débito bancário, é saber quanto eu devo. Só tem uma forma de eu lidar com a minha enfermidade, é saber qual é o meu diagnóstico. Só tem uma forma de eu lidar com a culpa, é eu ter consciência dela. E Deus conhece tão bem o nosso coração, que exatamente por isso João traz esse argumento que acabamos de ler. Perceba, se você puder, novamente o que ele nos diz aqui nesse texto. Verso 19: e nisto conhecemos que somos a verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. E acrescenta no verso 20: pois se o nosso coração nos acusar, porque o nosso coração nos acusa. É interessante porque a palavra acusar no Novo Testamento é a palavra diabolos. Sabemos que esse é o papel do diabo, nos acusar. Mas veja, não é só o diabo que nos acusa, meus irmãos. O meu coração me acusa. Ele é o acusador nesse tribunal. Deus, na verdade, revela-nos exatamente essa condição do nosso coração. No verso de número 21 ele repete: amados, se o nosso coração não nos acusar, e mais uma vez fala exatamente daquilo que vem ao nosso coração, ou daquilo que ocorre quando nós estamos na presença de Deus e temos que lidar com a nossa culpa, coisa que eu e você estamos fazendo exatamente agora. Como estar na presença de Deus e não se sentir envergonhado, não se sentir entristecido, não se sentir culpado diante dele? Eu tive uma particularidade nos meus estudos. Quando eu concluí o 3º ano primário, naquela época, hoje é ensino fundamental, é mais chique, mas naquela época era primário mesmo. Então, quando eu concluí o 3º ano primário, minha mãe resolveu que eu deveria ser matriculado já na 5ª série, ou seja, eu deveria pular a 4ª série. E assim foi. Confesso que em parte por conta de não ter a base suficiente para acompanhar a 5ª série, e por outro lado, desculpe que a expressão, sem querer na verdade ser jocoso nem ofensivo nas minhas palavras, mas por vagabundagem mesmo, eu matava aulas junto com o meu irmão mais velho, e dizia que ia para a escola, e de lá a gente saía para outros lugares, íamos brincar, e por conta disso, qual foi o resultado? Reprovação. Não tinha outro caminho. Eu fiz a 5ª série 2 vezes, confessando aqui publicamente o meu pecado. Só que no último dia de aula, a diretora me entregou o meu boletim.
E eu tinha que voltar para casa. E eu tinha que mostrar o meu boletim para minha mãe, que nos criava sem o auxílio do nosso pai, que se dedicava trabalhando de dia, de noite e muitas vezes sem condições de nos acompanhar. E eu senti o peso da minha responsabilidade. E fui levar o boletim com o coração carregado de vergonha. Eu queria que aquele dia não existisse, mas ele existiu. Eu estava errado, eu era culpado, eu merecia o castigo e eu desejava o castigo. Pior, é que eu não sei porquê, talvez pela minha cara de tristeza, de menino, minha mãe não me castigou. Eu confesso para os irmãos que foi pior. Que na minha consciência eu merecia ser punido. E talvez a punição me ajudasse a enfrentar o meu erro, a minha culpa. Culpa é o que nós temos, culpa é o que o coração nos acusa. Esse é o sentimento que eu confesso aos irmãos, diversas vezes eu trago no meu coração, quando eu venho para louvar o Senhor. Porque como vocês, eu sou pecador. E mais ainda, sabendo que sobre mim pesa a responsabilidade de anunciar a palavra, mas ciente dos pecados que eu cometi, eu venho com vergonha de Deus. Como lidar com esse sentimento real? Como lidar com a culpa que de alguma forma oprime o meu coração? Como lidar com isso? Como enfrentar? E não pode ser uma consciência cauterizada, não pode ser insensibilidade. Só há um caminho para lidar com a culpa. Exatamente isso que João nos ensina. E eu espero que as palavras dele confortem o meu coração e o seu coração hoje. E que alivie essa culpa que nós trazemos esta noite. Por favor, veja os seus próprios argumentos. Verso de número 19, ele inicia dizendo, e nisto. E nisto significa que ele está se referindo ao seu argumento anterior. O argumento anterior de João é exatamente o amor que devemos ter uns pelos outros. Ele diz, nisto conheceremos que somos da verdade. Nós temos plena certeza que estamos nessa verdade. Percebam que o argumento aqui não tem a ver com ordem de importância, mas são evidências que vão nos confirmando que pertencemos a Deus. Nisto eu sei que eu pertenço a Deus. Nisto eu tenho plena consciência que eu sou dele. Nisto eu tenho plena consciência que sou da verdade. E me permitam mais uma vez repetir isso que eu tenho dito aos irmãos. Há nos dias de hoje uma visão totalmente utilitarista da vida. A gente só olha para as coisas que nos são úteis, aquilo que torna a minha vida melhor. Há uma preocupação muito mínima com o que é verdadeiro. As pessoas não estão preocupadas se seguem ou não a verdade, estão preocupadas se aquilo que seguem de alguma forma pode produzir um efeito benéfico para ela, ainda que temporário, ainda que limitado. Na realidade, o que é verdadeiro, nós somos da verdade. Isso nos convence quando nós de fato olhamos para a nossa relação com os nossos irmãos, com os nossos familiares, como vimos domingo passado, e existe aí uma verdadeira manifestação de amor. Então meu coração me convence que apesar da minha culpa, eu pertenço a Deus. Apesar dos meus erros, eu sou dele. Apesar de todas as falhas que marcam a minha vida, das manchas que na verdade existem na minha conduta, no meu comportamento, eu sou dele, eu pertenço à família dele, e ele me salvou e a graça dele me recebe. O que João está dizendo é que nisto eu tenho certeza. A minha vida não pode estar baseada em meus sentimentos, porque os meus sentimentos são volúveis, meus sentimentos se alteram com muita facilidade. Como diz Jeremias, enganoso é o coração do homem, meus sentimentos me enganam. O que eu preciso é ter consciência de que, de fato, a evidência da presença, de que eu pertenço ao Senhor, é a maneira como eu amo as pessoas que estão próximas. É isso que João está dizendo, é nisto que nós temos plena certeza. Veja bem no verso 19, e perante ele, literalmente diante da face dele.
Ou seja, diante de Deus, o meu coração será convencido. Tradução nossa, tranquilizado. Mas literalmente nós seremos persuadidos. Deus nos convence que nós somos dele. Deus nos convence que cremos. Deus nos convence que temos fé. E esse é o, digamos, detalhe da vida que muitas vezes nos passa despercebido. Às vezes eu e você achamos que a certeza de fé que temos em nosso coração é resultado das nossas convicções teológicas. E muitas vezes baseamos essa nossa convicção em sentimentos que temos. Quando nos sentimos crentes, aí, claro, se não tiver um forro na igreja, a gente é elevado às alturas, né? Porque na realidade nós nos achamos assim, nós nos sentimos assim. Mas percebam que na realidade João está dizendo que o nosso coração é convencido por Deus, pelas evidências que Deus nos dá, e entre elas o amor. Essa evidência clara que Ele nos oferece. Perante Ele, meu coração estará tranquilizado, convencido, persuadido. Tranquilizaremos o nosso coração. Segundo, diz ele no verso de número 20, porque se o coração nos acusar, e esse se o coração nos acusar não é uma hipótese, mas é o fato. Talvez pudéssemos ler quando o coração nos acusa, naqueles eventos, naqueles momentos, que não é contínuo, mas em muitas ocasiões nosso coração nos acusa de nossa falta, de nosso erro, do nosso pecado. Portanto, se o coração nos acusar, qual é, na verdade, a solução, o remédio de Deus para tudo isso? Observe o verso 20, Deus é maior do que o nosso coração. É aquilo que eu sei sobre Ele, é aquilo que eu creio sobre Ele. Deus é maior do que o nosso coração. Me lembro que quando era jovem, ainda seminarista, na igreja que eu trabalhava, era membro e auxiliava, havia um adolescente, menino de ouro, sabe, um coração cristão, mas que um dia me procurou com o coração completamente tomado de dúvidas. Me lembro dele chorando e perguntando para mim como é que eu posso ter certeza de que eu sou salvo. Como? E é claro, na minha ignorância, eu continuava insistindo e dizendo para ele que, na verdade, todas as evidências, você crê em Jesus? E comecei a argumentar teologicamente naquela grande teologia que eu possuía, né? E ele continuava com a dúvida e chorando na minha presença. Foi quando a graça de Deus me trouxe a palavra correta. Quando dele eu não me sinto. E a resposta é, não importa o que você sente. Importa o que Deus diz. Não é o seu sentimento que te salva. É a palavra dele. Não é o que você traz no seu coração. É o que ele traz no coração dele. Deus é maior do que o seu coração e do que o meu coração. Se esta noite você entrou aqui como eu, carregado de culpa, lembre-se, Deus é maior do que o nosso coração. É Ele quem nos redime, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos recebe, apesar de todas as falhas que eu e você temos, Ele é quem nos chamou. Deus é maior que o nosso coração, diz João. Se o meu coração me acusa, eu tenho que lembrar que existe um Deus muito maior do que os meus sentimentos. E meu sentimento não pode ser maior do que a palavra dele. Em sã consciência, nenhum de nós pode afirmar que o que eu sinto pode ser maior do que o decreto dele que me salva. O decreto de Deus é imutável. Os meus sentimentos são completamente passageiros. Não é o meu sentimento que me convence, é o que Deus diz. Meu irmão, não sei se você se sente assim, mas esse é um conforto enorme ao meu coração. Isso me livra daquela neurose que às vezes acontece em nossa vida.
Uma hora eu me sinto crente, outra hora eu me sinto incrédulo. Uma hora eu me sinto fiel, outra hora eu me sinto infiel. Uma hora eu sou verdadeiro, na outra eu sou mentiroso. Em uma hora eu sou honesto, na outra eu sou desonesto. Uma hora eu estou salvo, na outra hora eu estou salvo, e em qualquer hora dessa eu vou parar no manicômio, porque eu estou neurótico. Eu não sei como, na verdade, psicologicamente, eu vou ter uma vida saudável assim. É por isso que a Escritura diz que Deus é maior do que o meu e o seu coração, e é Ele que me convence que a minha culpa está na cruz. Não é um aval para que eu peque, mas é o alívio do sentimento que corrói a minha vida. Note o que ele diz no verso 20. Que esse Deus, que é um Deus maior do que o nosso coração, é também o Deus que conhece todas as coisas. Me impressiona que nós sempre declaramos ou informamos, ou mencionamos esses atributos que Deus tem. Mas o que me impressiona, e falo pessoalmente aqui, confessando, falando de mim mesmo, é que nós, na realidade, muitas vezes, olhamos para os atributos de Deus como se eles fossem uma ameaça sobre nós, e não uma graça. Tá? Deus é onipresente, está em todos os lugares. Complicou. Por quê? Porque aquele lugar que eu não deveria estar, eu estive, Ele estava lá. Deus é onisciente, que é o caso aqui. Sabe tudo. E como é que nós nos sentimos diante desse atributo de Deus? Nus, despido. Porque não há nada que eu tenha sentido, falado, pensado, visto, nada que eu tenha feito ou deixado de fazer que Deus não saiba. Sabe aquele pecado mais oculto que nós cometemos achando que ninguém sabe? Do seu lado estava o Deus Santo. Isso nos consome e nós começamos a, de alguma forma, nos sentir ameaçados pela onisciência de Deus. Pois João está dizendo o oposto. O nosso coração está tranquilo, porque Deus nos conhece. Ele sabe o que existe no meu coração. Ele conhece a minha fé, Ele conhece também todo o meu amor por Ele, Ele conhece todo o meu desejo de viver uma vida santa com Ele, como também conhece as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, aonde eu sou tentado, aonde eu preciso de ajuda, aonde eu preciso de auxílio, e Ele está comigo. João não está dizendo isso para tratar-nos como uma ameaça, mas como um conforto, como um consolo e como um ânimo. Não importa o que o meu coração me acuse, Deus é maior que meu coração e sabe todas as coisas. E é por isso que, na verdade, esse sentimento é vencido. Mais ainda, diz ele logo depois, para alguns autores, a partir do verso 21, quase que como uma consequência disso, quase que como um resultado disso, mas também como uma evidência disso. Ele está dizendo, se o nosso coração não nos acusa, então nós temos esta confiança diante de Deus. Que confiança? É que aquilo que pedimos, receberemos dele. Ou seja, eu tenho uma oração confiante, eu posso me aproximar dele com ousadia, com coragem. É a mesma palavra usada lá pelo autor de Hebreus, se lembrando exatamente dos santos, onde as pessoas não podiam adentrar, porque do outro lado daquela cortina há um Deus santo, e que Cristo, na sua morte e ressurreição, rasgou o santo dos santos, de tal forma que agora nós podemos, com ousadia, com coragem, andar por esse novo e vivo caminho, como diz o autor de Hebreus. E aqui João está dizendo exatamente o mesmo, ou seja, que eu e você temos essa confiança, podemos orar a Deus com intimidade, podemos nos aproximar de Deus para falar com Ele, podemos de fato levar a Ele o que nós desejamos, o que pedimos, o que necessitamos, porque Deus nos ouve. Ele ouve a nossa oração. Eu posso perfeitamente orar, não essa oração pública que fazemos, e claro, nós sabemos disso, para alguns é a única oração que vai ser feita ao longo da semana, infelizmente. Mas a oração íntima, particular, aquela que só você e Deus conhecem. Você pode se aproximar dele e pedir.
certo de que receberá. Porque, como consequência de vivermos e cumprirmos os seus mandamentos. E cuidado para não confundir e achar que Deus responde às nossas orações porque eu me comportei bem. Se você ler errado, é isso que você vai entender. Verso 23, 22, aquilo que pedimos dele recebemos porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Esse porquê não é causal, ou seja, não é a causa porque, na verdade, Deus ouve a nossa oração, mas é, na verdade, a consequência disso. Ou seja, nós temos aqui uma relação com Deus e cumprimos os seus mandamentos porque, de fato, nós o obedecemos. E o que significa esses mandamentos? Veja o que diz o verso de número 23. Porque nós cremos no nome de Jesus e nós amamos uns aos outros. Por essa razão, a oração é sem dúvida alguma a consequência da nossa relação com Deus, livres da nossa culpa. Podemos orar. E como é uma consequência, se torna também uma evidência de que eu e você, de fato, podemos nos aproximar de Deus sem temor, em virtude da culpa que possuímos. Por isso ele conclui dizendo e nos dando mais uma evidência, digamos, de como Deus nos trata. Verso 24, aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, por causa do Espírito que ele nos deu. Pode parecer coincidência, mas é exatamente aqui a sabedoria de Deus de unir tudo que estudamos na escola dominical até aqui em Romanos 8, onde a presença do Espírito está em nós, resumida nessa frase de João. Ou seja, nisto nós sabemos que estamos ligados a Ele, como o ramo está ligado à árvore, à videira. Como? Porque o Espírito de Deus opera em nós. O Espírito que, na verdade, nos conduz à santidade, mas o Espírito que também nos convence da obra de Cristo sobre nós. E então, Ele nos perdoa. A culpa existe, meus irmãos. A culpa não é um sentimento psicológico apenas. Há alguns anos atrás, eu li um trecho de uma biografia, não é bem uma biografia porque não chegou o livro, mas uma história narrada acerca de um grande compositor, conhecido mundialmente, Sir Elton John, britânico, e que inclusive foi o compositor da música tema do Rei Leão, tá? Cantado aí em muitos casamentos, etc., romanticamente até, né? Mas é exatamente compositor daquela trilha sonora, inclusive de uma outra, né, chamado O Círculo da Vida, que aparece no filme. Depois você assiste e a gente conversa sobre esse assunto depois, não é a hora. Mas Elton John, ele, desde a sua juventude, lutava contra as suas inclinações homossexuais. Lutava. E a consciência culpada era tão intensa que Elton John confessa que por vezes pensou em suicídio, porque é onde a culpa nos leva. A solução encontrada por ele, ou dada a ele, é que ele deveria ignorar a sua consciência, assumir a sua condição, ver nisso uma questão completamente natural e excluir da sua vida os preceitos de Deus. Percebem? Há formas diferentes de lidar com a culpa. Você pode voltar para casa dizendo que o que você fez é perfeitamente normal, que é admissível nos dias de hoje, que é comum, e porque é comum, é normal. Você pode voltar para casa achando que o pecado que você cometeu nem é tão ofensivo assim, ou dizendo, justificando para você mesmo que tem pessoas muito piores do que você, e com certeza tem.
Você pode, de alguma forma, agir conforme Paulo escreve na sua carta a Timóteo, cauterizar a sua consciência, de maneira que ela fique insensível ao pecado. E aí comparecer na igreja quando lhe for necessário e útil talvez, sem que a sua consciência te acuse. Afinal de contas, você resolveu o problema da sua culpa no seu coração. Você só não resolveu o problema da sua culpa no coração de Deus. Ou você pode tomar o caminho que Deus te apresenta esta noite. Confesse o seu pecado e confie no sangue de Cristo Jesus. Mais nada. Se apresente diante dele, como nós cantamos hoje, tal como estou, sem me esquivar, tal como estou, sem esperar das manchas me livrar, eu venho a ti, na certeza que o meu Deus é maior do que o meu coração. Ele vai vencer o meu sentimento e vai me devolver a alegria da salvação, como ele fez com Davi. Ele vai vencer os meus pensamentos e vai me convencer de que sim, a graça dele me acolheu e que eu não preciso carregar culpa comigo, porque a minha culpa foi cravada na cruz. Posso dormir em paz, posso começar o dia de amanhã diante de novos desafios, sabendo que eu vou errar, mas que esta noite a minha culpa foi sepultada. Ou como diz o profeta, foi lançado no mais profundo abismo. Porque Deus é maior do que o meu coração. Posso ir embora para casa ciente de que Deus me conhece melhor do que qualquer outra pessoa. E embora eu seja fraco, falível, débil, muitas vezes agindo de maneira indevida, Ele me conhece. E ainda assim me recebeu, me acolheu, me chamou, me salvou e me incluiu na sua intimidade. Deus não fez isso porque não sabia quem eu era. Deus fez isso porque Ele sabe quem sou. E então voltar para casa em paz. E sem vergonhas, sem remorsos, sem angústias geradas por uma consciência pesada, sem dor no coração, sem insegurança, sem temor de que Ele não irá me ouvir, de que Ele não irá me abençoar. Eu posso voltar em paz, porque o meu Deus é maior do que o meu coração. E esse é o conforto que Deus nos oferece. Eu espero que eu e você deixemos nossos pecados e a nossa culpa aqui, esta noite. E saiamos daqui certos de que Deus, de fato, nos conhece, nos ama, nos ouve, nos deu o seu Espírito Santo e nos persuadiu o coração para nos sentirmos limpos diante dele. Diante dele e por Cristo Jesus, nós somos puros e santos. Eu espero que seja esse o convencimento que a palavra de Deus nos traga esta noite, para que adoremos o Senhor sem essa consciência pesada e culpada que nos acompanha e que muitas vezes nos entristece, quando deveríamos estar felizes e alegres pelo que Ele nos fez. Eu espero que você opte pelo caminho correto. Eu espero que Deus convença o seu coração. Eu espero que você saia daqui esta noite sem culpa, porque Cristo Jesus nos lavou de todas elas. Que Deus seja glorificado por tudo isso. Quero convidá-lo a cantarmos mais um cântico, esse hino de número 336. Quero pedir a você que se coloque de pé, que louvemos ao Senhor e que possamos dizer ao Senhor como nós de fato o amamos e vemos a sua boa mão nos transformando. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor.